Os canalistas entrou aí. E aí, Bu, como é que você tá? Tudo bem? É hoje, hein? Hoje eu vou falar sobre os pilares antes do propósito. Você achou que eu tô elegante? Então, fazia muito tempo que eu não colocava um terno. Eu decidi colocar hoje. Você gostou? Hoje tô com cara de assembleiano, axibreia, de assembleiano. Vamos ver se o povo tá dormindo, se vai entrar mais alguém aí ou não. Mas se não entrar, não tem problema não. Eu passo os códigos só pra você só. Já pensou? Então, pessoal, hoje eu vou falar sobre as fontes do propósito. E disso a gente vai tentar trabalhar 6 pilares aqui. Já terminou o curso ou ainda não, vou de psicanálise? Minha filha também acabou de entrar aí. Ó, aperta esse coraçãozinho, envia para alguém, assim o Instagram vai entender que esse conteúdo é relevante, tá bom? Então eu conto com vocês aí e dentro de mais 5 minutos a gente vai vir falando algumas coisas aí um pouco pesada. Vocês sabiam que algumas pessoas elas até se incomodaram com o conteúdo que eu dei? Ainda não? Tem que voltar então, pode parar não. Mas algumas pessoas têm ficado muito incomodadas com o conteúdo que eu tô dando. Por quê? Teve uma pessoa que falou, mas eu nunca ouvi isso. Eu falei, então, fazer o quê, né? E aí eu vou continuar dando, por isso que eu gosto de dar esse horário, porque não vai ter ninguém enchendo o saco, entendeu? Esse horário não tem ninguém enchendo o saco. Se pega a maioria das pessoas que quer conteúdo mesmo, ou elas vêm nesse horário ou acordam de manhã. Eu voltei a dar aula às 5 horas da manhã, então é assim que funciona. Tô pensando em voltar a fazer as lives às 4 ou 5 horas da manhã. Sei que vocês não acordam, mas tem muita gente que quer. Lembrando que as pessoas perguntam, mas por que levantar 4 horas da manhã, 5 horas da manhã? É simples, só você fazer uma conta. Quando você chegar no final do ano, todas as demais pessoas, geralmente, elas vão ter 12 meses de produção. Agora, se você quiser ter um mês a mais do que as demais pessoas, é só levantar 4 horas da manhã.
Então você vai somar, fazer uma somatória de 2 horas a mais, porque a maioria das pessoas ou vai levantar às 7 ou às 6 da manhã, como você já levantou literalmente 2 horas antes, então significa que no final do ano você vai ter um mês a mais que essas demais pessoas. Agora imagine você com um mês a mais de conteúdo e de conhecimento. Aí você vai explodir, né? Então vamos lá, pessoal. Hoje eu vou falar para vocês sobre os 6 pilares antes de você descobrir literalmente a sua identidade. Então quero tratar esse assunto com vocês. Chama mais alguém, convida mais alguém. A hora que for 10h08, a gente conversa. Essa conversa bem intensiva a respeito disso daqui. Tava pensando em trabalhar uma live com vocês também, mas falando sobre a genética do corpo, a genética da alma e a genética do espírito. Essa também é muito violenta. Então quero que vocês também dêem uma sugerida aí em temas para a gente trabalhar. Quem de vocês estava aqui na última aula que a gente falou sobre as 4 camadas espirituais, que é o espírito dos ímpios, que é o espírito dos seres desencarnados, que precisa de um corpo para encarnar, que é o espírito dos anjos e que é o espírito do justo aperfeiçoados. A gente falou de maneira bem abstrata, não trabalhamos de maneira bem minuciosa, porque isso a gente dá mais no privado. Mas você sabia que existe literalmente uma cidade dos espíritos dos justos aperfeiçoados? Então tem muita coisa boa aí. Para você que é religioso, a Nessa, minha filha, também entrou. Para você que é religioso, tem coisa boa. Para você também que não é religioso, tem coisa boa também. Eu estou pensando também em trazer um assunto dos artigos meus que eu tenho escrito sobre o desafio das pessoas de bem no mundo atual. Para não falar das pessoas cristãs, mas eu acredito que a família, pessoas estão sendo atacadas de tudo quanto é tipo de via. Então estou pensando em trazer esses também códigos sobre isso aí. A Daniele, eu acho que a Daniele é esposa do meu cunhado, tá aí também. Então é isso, gente. Estou pensando em lançar também algo sobre as religiões afros. O que vocês acham? Então vamos subir o nível dessas nossas conversas intensivas cada vez mais. São 11h06, 11h08 eu vou começar com vocês. Então dá tempo de você pegar o copo de água, pegar papel, pegar caneta e cai pra dentro aqui, que hoje o negócio vai ser violento. Vai ser muito poderoso, vai ser muito forte. Religião afro. Então vamos entrar sobre isso também, vamos falar sobre isso. Eu acho que vai ser legal. Falar sobre as religiões afros também. Eu acho que vai ser um assunto bacana para a gente abordar.
bem polêmico hoje em dia. Eu me lembro que quando eu tinha a oportunidade de entrar como conselheiro dentro das escolas, aí hoje eles me sacaram, mas conversando com amigos meus também, de acordo com algumas pessoas me falam, dentro das escolas também esse negócio de religião tá pegando bastante. E é bom ter alguém também com um coeficiente um pouquinho mais elevado, mais expandido, para poder entrar também e causar o terror na mente dessas pessoas. A Bruna, pessoal, que está aí, ela é professora. Eu não sei se são de todas as escolas, se na escola da prefeitura, do estado, está trabalhando muito essa via de religião ou não. Isso ela pode dizer melhor do que eu. Mas tá bem complicado hoje as coisas. Vamos lá? Então vamos dar início à nossa conversa intensiva. Vou dar o nome disso aqui, que é sobre os pilares antes do propósito, que é sobre os pilares antes do propósito. Eu fiz até aqui a estrela de Davi aqui e coloquei 6 pilares até você chegar no pilar do propósito, que é isso daqui. E quando se fala de propósito, eu falo que a minha irmã Anne também entrou. Quando se fala de propósito, quando se fala dessas coisas, é algo que já se tornou clichê. Então a maioria das pessoas vai dizer bem assim, e vai perguntar e pergunta. É isso aí mesmo, tá? Principalmente matriz africana. Então tá. A próxima live que eu for fazer sobre isso, eu vou fazer, grave bem, a gente vai estourar, a gente vai divulgar. Eu vou falar sobre as religiões afros. E eu vou pegar todas aquelas camadas de identidade que a gente trabalhou na conversa intensiva passada, e você vai ver o que eu vou fazer. Então eu vou esmiuçando, detalhando como é que funciona as operações, como é que funciona caboclo, grias, orixás. Vou explicar tudo isso aí para deixar bem claro para vocês o que é, o que não é. Para mim, quando passa da meia-noite, todo mundo dá a mão, tá bom? Então eu vou falar sobre religiões. Eu vou trabalhar isso aqui sobre religiões na próxima conversa que a gente for ter, tá bom, Bo? Então vou deixar já gravado isso aqui, já vou deixar esse compromisso firmado, que eu vou trabalhar sobre as religiões na próxima aula que a gente tem, tá bom? Mas o assunto mais votado que vocês me pediram foi sobre identidade, foi sobre propósito, e uma pergunta que é clichê, eu recebo o tempo todo ô Brito, como que eu faço para eu poder descobrir o meu propósito? Essa é a pergunta clichê que todo mundo fala. Como que eu faço para me descobrir o meu propósito? E eu sempre falo que não é uma tarefa tão simples e tão fácil que nem a maioria das pessoas diz. A resposta mais lógica, a resposta mais clara, a resposta que está na ponta da agulha de todo mundo e que todo mundo fala é que a melhor maneira de eu descobrir o meu propósito é descobrindo a minha identidade. Isso é bom, a resposta é boa. Mas eu falo que vai além disso daí. Por que vai além disso aí? Porque tem muita gente que descobre o seu propósito, que descobre a sua identidade, mas não consegue executar o seu propósito. Mesmo descobrindo literalmente qual é a sua identidade, a pessoa não consegue executar o seu propósito. Então, por isso que é necessário tirar vocês que comem bastante carne de porco, usando um exemplo, mas por isso que é necessário, literalmente, ensinar vocês algo que é mais profundo, presta atenção. Existe algo que é mais profundo do que identidade, do que propósito. E o que é mais profundo do que identidade e propósito? O que é mais profundo é a fonte de tudo isso aqui. Por quê? Existe uma regra, uma lógica
bem básica, que é isso aqui, ó. Que é isso aqui, ó. Colocar aqui, ó. I de identidade, ok? I de identidade. Qual que é a fonte da identidade? Se descer aqui, descer uma setinha. A fonte da identidade. A fonte da identidade é aquilo que a gente chama de quê? DNA. Por quê? A fonte do propósito é a identidade. A fonte da identidade é o DNA. A fonte do DNA é aquilo que a gente chama de quê? Tricotomia. A fonte do DNA é a tricotomia. A fonte da tricotomia, isso é muito violento. O que é a fonte da tricotomia? É o ADM. A fonte do ADM é a pericorese. Olha que louco. E a fonte da pericorese é o eterno, é Deus. Então o que acontece? Antes de eu chegar no meu propósito, existe 6 fontes anteriores ou antecedente ao meu propósito. E as 6 fontes anteriores ou antecedente ao meu propósito, minha filha também acabou de entrar aí, as 6 fontes anteriores, antecedente ao meu propósito, são essas. Qual que é a fonte do propósito? Identidade. Qual que é a fonte da identidade? Aí você parte para a via, sabe do quê? Tricotomia. Qual que é a fonte da tricotomia? DNA. Qual que é a fonte do DNA? Do DNA, ADM. Qual que é a fonte do ADM? Pericorese. Qual que é a fonte da pericorese? Deus. Então nós temos o quê? Propósito, identidade, olha que louco, tricotomia, DNA, ADM, pericorese e Deus. Então não é simples assim, é por isso que eu vejo a maioria das pessoas perdidas. Tem um monte de gente que faz aula para mim e fala, Brito, você tá louco, eu não quero que você solta. Eu falei, não, eu vou soltar algumas coisas para algumas pessoas, para elas pelo menos receber aquilo que a gente chama de luz. E o que é luz dentro da Paraxá? O que é luz dentro da ciência? O que é luz dentro da Cabala? O que é luz dentro da Talmud? O que é luz dentro da Mitzvah? O que é luz dentro do Zohar? O que é luz dentro do livro Psicologia? O que é luz dentro do livro Filosofia? O que é luz dentro dos livros de ciência? O que é luz? Luz representa conhecimento. E a coisa mais cara que existe é o conhecimento. Porque só tem algo que pode libertar uma pessoa, e a ferramenta que liberta a pessoa da situação que ela está é conhecimento. Então jamais você vai saber sobre o seu propósito sem antes ter conhecimento dessas 6 fontes, os 6 tronos, os 6 pilares anteriores ao seu propósito. Então, se esse conteúdo está sendo relevante e você quiser notificar para o Instagram que esse conteúdo está sendo relevante, é só você apertar um monte de coraçãozinho, automaticamente o Instagram vai entender isso aí e ele vai indicar para mais pessoas. Mas é isso aí. Então, a fonte disso tudo que está o segredo. E eu vou trabalhar com vocês de maneira bem minuciosa o que é cada coisa. Vocês querem que eu comece do propósito e trazendo as 6 fontes anteriores, ou eu começo das 6 fontes anteriores até chegar ao propósito? Escreve aí. Vocês querem que eu comece do propósito, trazendo as fontes anteriores, ou eu começo das fontes anteriores até chegar no propósito? Só para interagir, para ver se vocês estão aí. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Você quer que eu comece? De frente
para trás ou de trás caminhando para frente? Decidam aí, pessoal. Tem gente que fala bem assim para mim: Brito, eu não entendo nada das suas aulas, eu não entendo nada daquilo que você fala. Vai lá. Tá tudo bem. Começa de Deus, né? Então, ó, a Bruna quer que começa de trás caminhando para frente. Tem mais alguma sugestão de alguém? Ó, a Nessa quer que começa de frente voltando para trás. E aí? Quem mais tá aí? Carlos Augusto entrou. Gente, só 2 pessoas respondeu. Então eu não vou começar. Tem que ter mais, pelo menos mais 2 pessoas respondendo. Aí eu vou e começo. Começa de frente, retrocedendo, ou de trás, adiantando para frente. O que vocês decidem aí? Então vamos lá, vamos lá. Vocês não querem interagir? A minha irmã também, as fontes anteriores. Tá, então vamos lá. Então vamos começar desde lá. Na pergunta clichê que todo mundo diz. Pergunta é: como que eu descubro? Tá bom. Como que eu descubro o meu propósito? Eu só descubro o meu propósito se eu, literalmente, descobrir qual que é a minha identidade. E, de fato, o que é propósito? Propósito. O que é propósito? No grego, no hebraico, no latim, propósito é do mesmo termo que prodizere. Propósito é a mesma palavra que está escrito no livro de Gênesis, artigo 2, quando o Eterno diz bem assim, ó, e Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Semelhança no hebraico, semelhança no aramaico, significa função. Olha que violento. Semelhança significa, a Lu também entrou aí, semelhança significa função. Se você for inverter, se tirar o termo imagem, colocar aparência, e tirar o termo semelhança e colocar função, seria bem assim: e Deus criou o homem conforme a sua aparência e função. E a função é governe. Olha que violento. Então, qual que é o propósito? Qual que é a função do homem? Já está aqui, governar. Qual que é o propósito? Qual que é a função do homem? Governar. E a ideia é governar sobre o quê? Sobre o quê que eu preciso governar? Sobre o quê que eu preciso governar? Eu vou dar uma deixa do meu bojo de maneira bem abstrata. Por exemplo, olha que violento. Por exemplo, propósito é o que eu tenho. Identidade é o que eu sou. Quando aquilo que eu tenho governa aquilo que eu sou, aquilo que eu tenho passa a ser governador no meu ser. E quando o ter passa a ser governador no meu ser, o ser passa a ser governado pelo ter.
E quando o T passa a governar o meu ser, o ser se torna servo do T. E quando o ser se torna servo do T, o T passa a ser governador no meu ser. E o T é o dominador, é o executor e é o legislador do meu ser. Pegaram a filosofia ou não? Gente, eu também fiz filosofia. Mas quando aquilo que eu tenho governa aquilo que eu sou, aquilo que eu sou passa a ser governado pelaquilo que eu tenho. E quando aquilo que eu tenho passa a ser governado pelaquilo que eu sou, aquilo que eu tenho se torna o governador do meu ser. Entenderam sim ou não? Quem entendeu a filosofia aí diz, eu entendi. Se não entendeu, já disse, eu não entendi nada. Mas eu vou deixar isso aqui bem claro. Eu vou explicar de maneira bem básica, bem transparente. Quem tá aí? Quem tá aí? Coloca aí. Entendi, não entendi nada. Vamos interagir aí. Quem entendeu? Vamos lá, vamos lá. Quem entendeu? Olha, minha filha Gi já entendeu. Vamos lá, quem mais, quem mais, quem mais? A Nessa também entendeu. A Lu também. A Bruna também. Tem algumas pessoas que fazem aula comigo aí, é esperto, já pegou já. Então qual que é a questão? A questão é, presta atenção, isso aqui é muito violento. A questão é, eu não sou o que eu tenho. Olha que violento. Eu nunca posso ser o que eu tenho. Porque se eu ser aquilo que eu tenho e aquilo que eu tenho deixar de existir, aquilo que eu sou deixa de existir junto. Exemplo, estou explicando o que é propósito. Propósito não é aquilo que eu sou. Propósito é aquilo que eu tenho. Aquilo que eu sou é identidade. Então eu já estou matando aqui. Quando o Eterno diz, façamos o homem a nossa imagem. Imagem quer dizer aparência. Imagem está ligada ao ser. E conforme a nossa semelhança. Semelhança no hebraico é função. Está ligada ao ter. Então, a aparência do Eterno relacionada ao ser. Função relacionada ao ter. Quando aquilo que eu tenho se torna o que eu sou, o que eu tenho passa a governar o meu ser. E quando aquilo que eu tenho passa a governar o meu ser se torna governado pelo meu ter. Não pegado? Exemplo, eu Eliseu, olha que louco. Eu Eliseu, eu não sou, isso é caro, não sei se eu dou, mas eu vou dar. Eu Eliseu, eu não sou psicanalista. Eu estou como psicanalista. Eu, Eliseu, eu não sou terapeuta. Eu estou como terapeuta. Pera aí, eu vou tentar fazer um negócio aqui para vocês muito louco. Só vou deixar 4 vias que eu tenho. Vamos lá, Eliseu. Eliseu. Ok? Eliseu. Uma via. Colocar o P aqui de psicanalista. Outra via. Colocar um T aqui de teólogo. Outra via. Um T aqui de terapeuta. Outra via. Um M aqui de mentor. Então, quem que é o Eliseu? Quem que é o Eliseu? Olha que violento. Muitas pessoas que estão aí na live, olha só, outro filho meu acabou de entrar aí. Muitas pessoas que estão aí na live, vocês me chamam de quê? A maior, vamos lá, quem está na live, vocês me chamam de quê? Vamos lá. Quem está aí na live, vocês me chamam de quê? Vamos lá, rapidamente. Como que vocês me chamam? Do que você me chama, Alex? Do que você me chama, Alex? Alex, eu quero que meu filho também, Felipe. Do que você me chama, Alex? Do que você me chama, Gi? A Gi eu só sei do que ela vai me chamar. Do que você me chama, Felipe Arthur?
Qual que foi o que chegaram a ter você ao meu respeito? Do que você me chama, Bru? Do que você me chama, Nessa? Ó, boa. A Anne, ela me chama de maninho. Boa. Seu irmão dela. O Alex me chama de pastor. Quem mais tá aí? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, pessoal. Isso é caro. A Bruna também. A Bruna, ela não quis eu como mentor, não. Ela me descartou. Vamos lá. Quem mais tá aí? A Lu também, pastor. Ó, aí já me chama de pastor. Um de irmão, de maninho. Quem mais? Tem alguém que faz mentoria comigo? Vamos lá, vamos lá. A Nessa já me chama de mentor. Vamos lá. Tem mais gente aí. 4 pessoas falou. A Bruna, a Nessa, o Alex, o Jonathan. O Jonathan me chamava de amigo também, me chama de pastor. Vamos lá. Quem mais tá aí? Cadê a Gi? Cadê você, Gi? Vamos lá. Vamos lá. Quem mais tá aí? Vai perder o melhor, hein, Lu? Ó o Jonathan, deu. Pega o carregador, vai lá, dá tempo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Cadê a Gi? A Gi eu sei que tá aí. Ó, o pregador também. Não, Jonathan, hoje eu não atuo mais nessa área, não. Mas vamos lá. Algumas pessoas demonstraram algumas vias aí, que eu chamo de T, que me chamam. Vamos lá. Saiu a via de pastor, mentor, irmão. Outros me chamam de pai. Então tá aí. São as vias que as pessoas me chamam. Outros de terapeuta, outros de professor. O que eu quero dizer para vocês? Eu não sou pastor, eu não sou pregador, eu não sou mentor, eu não sou psicanalista, eu não sou terapeuta, eu não sou pai, eu não sou irmão, nada disso. Isso é o que eu tenho. Eu estou como irmão, eu estava como pastor, eu estava como pregador, eu estou como psicanalista, eu estou como mentor, eu estou como pai. Ou seja, isso que eu tenho são vias e são propósitos. Eu não sou pai, eu não sou irmão, eu não sou mentor, eu não sou psicanalista, eu não sou pastor, eu não sou terapeuta. Eu não sou, eu estou. Por quê? Se isso que eu estou, isso que eu tenho, esses ofícios que eu tenho, se tornar aquilo que eu sou, e um dia, presta atenção, e um dia, isso que eu tenho deixar de existir, e se eu sou o meu ter, e se o meu ter aqui deixar de existir, eu deixo de existir junto, porque eu sou o meu ter. É por isso que eu tenho que tratar de um monte de gente que eles são o ter. E quando o ter deixa de existir, eles deixam de existir junto, porque eles são o ter. Eu trato algumas pessoas que eles, a ideia de ser mesmo, eles são pastor. Aí de repente eles pisam na bola, faz alguma coisa de errado, aí não dirige mais a igreja, aí sabe o que acontece? Eles não servem mais a Deus, eles começam a fazer coisa errada, eles vão para o crime, eles não cuidam de pai, eles não cuidam da mãe, eles não cuidam de filho, eles não cuidam de mulher. Por quê? Eles eram o ofício de pastor.
E quando o ofício deixou de existir, eles deixaram de existir junto, porque eles eram o ter. E a construção aqui é, eu não sou um propósito, eu tenho um propósito. Estão pegando ou não? Eu conheço gente que eu comecei a trabalhar que eles eram empresário. A ideia de si, eles eram empresário. E depois que a empresa quebrou, depois que a via empresarial deixou de existir, eles também deixaram de existir, porque eles eram aquele ofício, eles eram aquela função, eles eram aquele propósito. Deixou de ser aquele propósito, eles encaminharam a essa declinação, a esse declive, essa ladeira abaixo junto, porque eles eram aquilo que eles têm. E a ideia aqui é, eu não sou um propósito, eu tenho um propósito. Pegaram ou não? Por exemplo, suponhamos que a ideia de ser. Suponhamos que eu sou pastor, ok? Suponhamos que eu sou pastor. Hoje eu não dirijo mais igreja. Agora imagine aquela ideia, se eu sou pastor, se eu não dirijo mais igreja, se eu não tomo conta mais de igreja, o que vai acontecer? Se eu sou pastor, a igreja deixou de existir, localização física, templo, deixou de existir, o que vai acontecer comigo? Eu vou deixar de existir junto. Porque eu sou o que eu tenho. Agora, eu não sou, eu estou. Por exemplo, suponhamos que eu sou o psicanalista. Ok. Se eu não tiver cliente para atender e essa via psicanalística deixar de existir, eu também vou deixar de existir junto. Suponhamos que eu sou o mentor. Se não tiver aluno para me mentorear, e essa via de mentorias deixar de existir, eu também vou deixar de existir junto. Então eu não sou, eu estou. Então entenda, a primeira via é, o que é propósito? Propósito é aquilo que eu tenho. Vou falar de novo. Propósito é aquilo que eu tenho. Tudo que eu tenho é propósito. Isso é muito louco, isso é muito caro. Porque a maioria das pessoas diz bem assim, eu quero descobrir qual que é o meu propósito. Eu falo, você tem filho? Falar, tenho. Eu falei, seu propósito é ser pai. Pegaram ou não? Eu falo, você tem mulher? Tem. Seu propósito é desenvolver nessa via conjugal. Você tem empresa? Só fala, tenho. Seu propósito é estar como o melhor empresário. Você tem irmão? Tenho. Seu propósito é estar como um bom irmão. Você tem igreja? Tenho. Seu propósito é estar como um bom líder. Você atende pessoas? Atende. Seu propósito é como estar como um melhor terapeuta, como um melhor professor, como um melhor psicanalista. Seu propósito é estar e ser. Ser, aquela via do ser, é entregar o seu máximo naquela via que você tem. Então o que é propósito? Escreve aí. Propósito é tudo aquilo que eu tenho. Forte isso, né? Mas eu não tenho trabalho, mas eu tenho mãe. Se você tem mãe, seu propósito é estar como a melhor filha. Que louco. Mas, o Brito, eu trabalho de servente. Seu propósito é estar como o melhor servente. Brito, deixa eu contar um negócio muito louco. Presta atenção. Muito louco. Muito louco, muito louco. Muito louco. É isso mesmo. Essa daí é a minha filha. Do que você me chama? Ela me chama de pai. Então isso aqui é muito louco. Por quê? Se propósito, que nem ela escreveu, é tudo aquilo que eu tenho, então eu vou decidir, grave bem isso aqui, eu vou decidir o tanto de energia que eu vou gastar no meu propósito. Agora eu quero que vocês façam uma autoanálise na via de propósito, que é tudo aquilo que você tem. É isso aí mesmo, filha. Propósito, tudo aquilo que você tem. Faça uma autoanálise. Se propósito é tudo que eu tenho, vamos lá. Você está. Tem gente que está como mãe, como empresária, como empreendedora, como professora. Tem professora aqui, tem funcionário de RH, tem tudo. Que nota que você dá no propósito que você tem? Dá uma nota para você de 1 a 10 como mãe, de 1 a 10 como amiga,
De 1 a 10 como filha, de 1 a 10 como irmã, de 1 a 10 como funcionário, de 1 a 10 como empresário, de 1 a 10 como professor, de 1 a 10 como pai. Que nota que você se daria? Nos propósitos que você tem. Então, gente, presta atenção. Não é um propósito. Pegaram aí ou não? São vários propósitos. Propósito é tudo. Grave isso aqui. Propósito é tudo aquilo que eu tenho. Porque tem gente que fala bem assim, eu quero saber qual é o meu propósito. Caramba, seu propósito está diante da sua cara, amigão. Seu propósito está diante da sua cara, amigona. Você está querendo buscar mais uma via, ok ou não? Você está querendo buscar mais uma via para essa viabilidade de propósito. Por exemplo, quer ver que louco? Quer ver que louco? Olha, estão dando as notas ali, 7, 7, 7. Tem gente que quer trazer mais uma via de propósito, se não faz nem com excelência, o propósito que já tem, caramba. Ô, vocês estão aí ou não? Acho que vou baixar o nível um pouco, não sei se eu subo. Tem gente que estão querendo trazer mais uma via de propósito, se não consegue nem dar excelência no propósito que tem. São vários, é isso mesmo, Bruna. Eu tenho 28 propósitos. Pegaram ou não? Eu tenho 28 propósitos. São vários. E o que eu preciso fazer? Dar excelência nos propósitos que eu tenho. E aonde que a maioria das pessoas se perde? A maioria das pessoas se perde porque elas são o propósito. E eu não sou, eu tenho. Pegou ou não? Eu trato de algumas pessoas que, olha que violento. Aí eu vou e faço um reprocessamento e faço um desligamento nela de alma. Tem pessoas que eu pergunto bem assim, vamos fazer um reprocessamento, deixa eu ver quando que foi o declínio da sua vida, a decrescência da sua vida. Aí a pessoa, fala, eu vou fazendo aquele reprocessamento, aí eu chego à seguinte conclusão. A seguinte conclusão que eu chego é que quando a pessoa enterrou o pai, quando a pessoa enterrou a mãe, o que aconteceu? Quando a pessoa enterrou o pai ou enterrou a mãe? A pessoa disse bem assim, pai, me leva junto com você. Aí quando a pessoa diz aquela palavra, as palavras são carregadas de energia e de poder. Uma hora eu vou fazer uma live sobre o poder das palavras, mas são carregadas de energia e poder. Automaticamente aquilo virou decreto. Aquela pessoa, ela era filha. E quando o pai deixou de existir, ela deixou de existir junto. Por quê? Se tornou obesa, não consegue comer, começou a ter anedonia, que é falta de prazer, não consegue cuidar da vida conjugal, não consegue cuidar da vida financeira, não consegue cuidar da vida familiar, porque elas não tinham propósito, elas não estavam no ter, mas elas colocou o seu ter no ser. E quando o ter delas deixou de existir, elas deixou de existir junto. Quando o ter delas deixou de existir, elas deixou de existir junto. Pegaram aí ou não? Então, essa é a importância de entender que eu tenho um propósito. Olha que violento. Eu tenho. Eu não sou. Eu tenho um propósito. E o meu ser, aquilo que eu sou, que está ligado à identidade, governa o meu ter. E não o meu ter governa o meu ser. Não é aquilo que eu tenho que me governa, mas o que eu sou governa aquilo que eu tenho. Então escreve aí, hashtag, o que eu sou governa o que eu tenho. E não o que eu tenho governa o que eu sou. Escreve aí, hashtag, o que eu sou governa o que eu tenho. E não aquilo que eu tenho governa o que eu sou. Escreve aí. Vamos lá, vamos lá, vamos lá.
Escreve aí. Hashtag o que eu sou governa o que eu tenho. Boa, boa. Vamos lá, hashtag o que eu sou governa o que eu tenho. E não o que eu tenho governa aquilo que eu sou. Então essa é a ideia. Pegaram aí ou não? O que eu sou governar o que eu tenho. E não o que eu tenho governar aquilo que eu sou. Ok? Então já matamos já essa primeira viabilidade, essa primeira fonte chamada propósito. O que é propósito? Propósito é prodizere. Propósito é tudo aquilo que eu tenho. Ok? Tem gente que está aqui que tem 10 propósitos. Tem gente que está aqui que tem 15. Tem gente que tem 4. Tem gente que tem 20. Eu tenho 28. Ok? Então é assim, olha. Propósito é aquilo que eu tenho. Se você tem filho, ser pai é um propósito. Você tem esposa? Você tem esposa? Está como? Vou falar de maneira rápida e abstrata, para não pegarem mesmo. Se você tem esposa, está na via conjugal, você tem a obrigação de estar para com sua mulher em 3 vias: macho, homem e esposa. Macho, homem, esposa. Macho, homem, esposa. Ok? Se você tem filhos, você tem que estar para o seu filho em 4 vias, que são os 4 P: provedor, protetor, procriador e pai. Pegou? Se você está numa empresa, você tem que estar como funcionário. Se você tem uma empresa, você tem que estar como empresário. Se você é formado via acadêmica, em pedagogia, você tem que estar como professor. Você fez algum curso de psicanálise, você tem que estar como psicanalista. Você fez algum curso de TRG, que é tratamento é processativo generativo, você tem que estar como terapeuta. Pegaram aí ou não? Então, propósito é tudo aquilo que eu tenho. E eu preciso das notas para mim em relação ao meu propósito. Que nota que eu dou em relação à viabilidade de potência e de excelência que eu estou executando no meu propósito? Pegaram ou não? Então a primeira via, a primeira fonte é propósito. Qual que é a fonte do propósito? Identidade. E eu expliquei a diferença de ser e ter. Se propósito é o que eu tenho, identidade é o que eu sou. Pegaram aí ou não? Identidade é o que eu sou. Mas para mim saber, louco, para mim saber qual que é a minha identidade, eu preciso acessar 5 camadas, ó. Olha que louco, 5 é certinho. Para mim saber qual que é a minha identidade, eu preciso acessar, ter conhecimento sobre 5 camadas. Então eu quero que vocês escrevam bem assim, só para saber se vocês estão aí. A minha identidade é formada, pode colocar aí. A minha identidade é formada por 5 camadas. Pode colocar aí. A minha identidade é formada por 5 camadas. Vai, vamos lá, pessoal. A minha identidade é formada por 5 camadas. Quero terminar até 11h15 com vocês. A minha identidade é formada por 5 camadas. Boa, Nê. Vamos aí, tem mais gente aqui. Então eu quero que vocês participem. Vamos lá. A minha identidade é formada por 5 camadas. Vamos lá, Gir. Vamos lá, Lu.
Boa. Colocaram aí? Perfeito. Eu quero isso mesmo. Colocaram, né? A minha identidade é formada por 5 camadas. Então vamos lá. Primeira camada de identidade. Vou subir o nível para vocês agora. Vocês estão participando. Primeira camada de identidade. Identidade de Deus. Segunda camada de identidade. Identidade dos meus pais. Terceira camada de identidade. Identidade da sociedade. Quarta camada de identidade. Identidade das pessoas. Quinta camada de identidade. Identidade própria. Então a minha identidade é formada por 4 camadas. Vamos lá. Propósito é tudo que eu tenho. E a fonte do propósito são as identidades. E para mim descobrir que identidade que eu tenho, eu preciso ter conhecimento sobre 5 camadas. E as 5 camadas são: camada número 1, identidade de Deus. Camada número 2, identidade dos meus pais. Camada número 3, identidade da sociedade. Camada número 4, identidade das pessoas. E camada número 5, identidade própria. Como que funciona a identidade de Deus? Eu vou dar um texto de maneira abstrata e falar para vocês. Jeremias, artigo 1, parágrafo 5. Olha o que o Eterno diz para Jeremias. Desde do ventre da tua mãe, eu te conheci e te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Profeta é função, profeta é propósito. Mas quando ele fala, eu te conheci, identidade. Um outro texto também, Juízes, artigo 14, artigo 12 ou 13, se não me falha a memória. Deus aparece para a mãe de um menino e diz bem assim: você ficará grávida. Ele vai ser juiz, propósito. Ele vai ser nazireu, propósito. Ele vai ser o homem mais forte, propósito. Mas ele se chamará Sansão, identidade. Pegou ou não? Identidade é aquilo que você é. E essa identidade de Deus, quem que deu a identidade para Sansão? Foi os pais dele? Não. Foi o próprio Deus, que falou para a mulher de Manoá, que o marido, falou para a mulher de Manoá, que o marido ia ter relação com ela ia ficar grávida, e a identidade, o filho dela se chamaria Sansão. Então existe essa identidade de Deus ao meu respeito. Então eu preciso, como que eu faço para mim descobrir a identidade de Deus ao meu respeito? Preciso saber o que Deus falou ao meu respeito. Segundo tipo de identidade, identidade de seus pais. É aquela identidade que você recebe dos seus pais, do 0 ao 6, formação da base. Dos 7 aos 12, formação do caráter. Então seu pai vai gerar em você uma identidade. Terceiro tipo de identidade pode ser gerado numa pessoa, identidade da sociedade. Você já observou que algumas pessoas que elas mudam de mentalidade, elas mudam aquilo que elas são quando elas estão em algumas localizações geográficas? Teve algumas pessoas que eram uma coisa, aí depois que mudou de estado, mudou de país, mudou de cidade, aí você volta ali para falar com aquela pessoa, você percebe que aquela pessoa não é a mesma. A nova construção de identidade foi gerada nessa pessoa, a gente chama de identidade da sociedade. Pegou? Quarto tipo de identidade é que um monte de gente tem. É a identidade das pessoas. Tinha gente que era de um jeito. Só foi começar a andar com algumas pessoas, começou a querer se vestir igual,
começou a falar igual, começou a ter atitudes iguais. Isso daqui a gente chama de identidade das pessoas. Quinto tipo de identidade, identidade própria. É aquela identidade que você fala, meu, não herdei trauma do meu pai, da sociedade, nem das pessoas. Mas a minha identidade própria é aquela pessoa que tem personalidade própria. Aí quando a gente pega a nossa identidade e faz isso daqui, nós pega a nossa identidade e canaliza com a identidade de Deus, nós assumimos domínio sobre as outras três. Pegaram ou não? Então qual que é a ideia? A ideia é eu pegar a minha identidade, fazer uma junção com a identidade de Deus e subjugar e dominar essas outras três identidades que podem me influenciar. Que é a identidade dos meus pais, que é a identidade da sociedade e a identidade das pessoas. Pegou? Vamos lá. Qual que é literalmente a fonte que a gente chama, qual que é a fonte das identidades? Qual que é a fonte das identidades? Que está aqui. Qual que é a fonte da identidade? É aquilo que a gente chama do quê? Olá, pessoal. Vocês estão aí? Qual que é a fonte da identidade? DNA. Pegaram ou não? DNA. E o DNA está ligado na tricotomia. Por quê? Eu vou falar de maneira abstrata. Qual que é a fonte da identidade? DNA. Qual DNA? Depende. Porque vocês sabiam que a gente possui DNA dentro da tricotomia? Eu vou trazer essa aula que é o DNA da tricotomia. A gente possui DNA dentro da tricotomia. O que é a tricotomia? Tricotomia, acho que vão dar para vocês verem isso aqui, ó. A e C. Tricotomia é isso aqui. Tricotomia é espírito, alma e corpo. Em cada via dessa, presta atenção, em cada via tem um DNA. Olha que louco, a próxima aula eu vou falar sobre isso também. Cada via tem um DNA. O que eu estou dizendo para vocês? Existe, olha que louco, DNA. Olha que louco. Existe um DNA no espírito. Existe um DNA na alma e existe um DNA no corpo. Você observou que o propósito e identidade está interligado? Se propósito e identidade está interligado, DNA e tricotomia também. Então vamos lá. A fonte do propósito é a identidade. Mas a fonte da identidade é o DNA. E a fonte do DNA é a tricotomia. Forte isso, né? Vamos lá. A fonte do propósito é a identidade, estão interligados. A fonte da identidade é o DNA. E a fonte do DNA é a tricotomia. Quando eu parto para essa primícia, a primeira coisa que eu preciso saber é que o seu DNA, nessas três vias de tricotomia, ela pode ser ministrada. Por exemplo, bem assim, quando você é ministrado no seu DNA, forma sua base, forma seu caráter, forma seu perfil de personalidade, comportamento, tá? E forma também a sua espiritualidade. Seu DNA está na tricotomia. O Brito, o DNA, é aonde tem todas as informações. Olha, pausa. Voltou aqui. DNA
é onde tem todas as informações, o DNA tem todas as informações dos seus antepassados. Ou seja, você é a soma de ontem. Porque DNA é onde tem todas as informações dos seus antepassados. Então aquilo que eu sou é a soma de tudo que aconteceu ontem. Olha que louco. E é por isso que o DNA está interligado à tricotomia. Porque se no DNA eu carrego todas as informações dos meus antepassados, que tipo de informação eu vou carregar no meu DNA? Se você tem o DNA, a gente fala DNA do corpo, através do deoxirribonucleico. Olha, falei forte agora, né? Pegaram, gostou dessa, né? Deoxirribonucleico, que são memórias herdadas do seu tataravô, bisavô, avô e seu pai. Chegou em você. Então, através do deoxirribonucleico se herda a memória tataravô, bisavô, avô e seu pai. Isso é DNA. Dá para ir até 7, mas geralmente a gente trabalha com 4 gerações. Isso é DNA. Olha que louco. O que é DNA? DNA tem todas as informações dos teus antepassados. Então, literalmente, você é a soma de ontem. Louco isso aqui, né? Você é a soma de ontem. Porque é no seu DNA que estão as informações de todos os seus antepassados. Você quer ver que louco? Ó, um exemplo que eu vou citar, já entrando nessa tricotomia. Citar um exemplo do corpo. Do corpo. No corpo, na genética, o que a gente tem dos nossos antepassados? Aparência. Pegou ou não? Talentos. Funções. E doenças. São essas 4 coisas que você herda dos seus antepassados na genética, no corpo. Exemplo, eu, Eliseu, eu tenho labirintite. Eu, Eliseu, eu tenho labirintite. E o que acontece? Quando eu fui no médico passando mal a primeira vez, tudo girando, aquele zunido, barulho no ouvido, com vontade de vomitar, o médico falou bem assim: você está com labirintite. Eu, como assim você está? Aí ele perguntou bem assim: ó, tem alguém na sua família que tem? Você consegue me dizer se seu pai teve, ou seu avô teve, ou seu bisavô teve, ou seu tataravô tem? Porque isso aqui é de origem somática. Isso aqui é de origem somática, não. Isso aqui é de origem genética. Olha que louco. Então o médico deu o diagnóstico e o laudo foi: a sua labirintite vem de maneira genética. Através do que passa, gente? DNA. Pegou ou não? DNA. Então DNA é onde carrega todas as informações dos seus antepassados. Você é a soma de ontem. Tá, citei o exemplo de DNA, e já estou falando de tricotomia também, de DNA no corpo. Agora vamos lá. Qual que é o DNA da alma? A volúpia da alma. Como que eu faço para mim acessar informações dos meus antepassados na minha alma? Qual que é o DNA da alma? Qual que é o DNA da alma, gente? O DNA da alma, gente, ele é muito violento. Por quê? Do DNA da alma pode ser passado 3 vias, que eu chamo de 3 pilares do trono da alma. Tá. No DNA da alma, o que você recebe no seu DNA da alma? Você vai receber, sabe o quê? 5 traços de caráter no DNA da alma. Primeiro traço de caráter. Vou falar os 5 rápido. Oral, rígido, esquizoide, masoquista e psicopata. Oral, rígido, esquizoide, masoquista e psicopata. Detalhes sobre isso? Não vou detalhar. Eu vou detalhar essas coisas quando eu for ter a conversa intensiva com vocês sobre a tricotomia do DNA. Eu vou detalhar o que é
esses 5 traços de caráter. Segunda coisa que você carrega, segundo DNA que você carrega na sua alma, segundo DNA que você carrega na sua alma, 8 perfis de personalidade. Olha que louco. 8 perfis de personalidades. Terceira coisa que você carrega na sua alma através do DNA. Estou falando de DNA almático, de DNA da Nefesh. Estou falando de DNA da Psique. Terceira coisa que você carrega no seu DNA. 4 perfis de temperamento. Sanguíneo, colérico, melancólico e fleumático. Então, o que temos na alma? O que temos literalmente na alma? Qual que é o DNA da alma? O DNA da alma está relacionado a perfil comportamental. Então escreve aí. O DNA da alma está relacionado a perfil comportamental. Aí a gente fala de perfil de personalidade, traços de caráter, perfil de temperamento. Então esse é, literalmente, sem dúvida nenhuma, aquilo que a gente chama do quê? Aquilo que a gente chama de DNA da alma. A Ju também entrou aí. Então, DNA da alma está isso aí. Qual que é o DNA do corpo? É aquilo que eu falei sobre a genética, que você vai herdar o quê? Aparência, talentos, funções e doenças do corpo. DNA do corpo. DNA da alma, perfis comportamentais, traços de caráter, perfil de personalidade e temperamento. E nós temos também o terceiro DNA da tricotomia, que é DNA no espírito, ou do espírito. E qual que é o DNA do espírito? Além da consciência, o DNA do espírito é uma via geracional. E o que é uma via geracional? No DNA do espírito vai te acompanhar, presta atenção, 3 coisas. No DNA do espírito acompanha 3 coisas: consciência, espiritualidades e dons. Olha que louco. No DNA da alma, 3 coisas. Qual que é as 3 coisas do DNA da alma? Traços de caráter, perfis de personalidade e perfis temperamental. No DNA do espírito vai acompanhar 3 coisas: consciências, dons e espiritualidade. No DNA do corpo vai acompanhar o que vai acompanhar? No meu DNA do corpo vai acompanhar aparência, talentos e doenças. 3 da alma, 3 do corpo e 3 do espírito. Então é isso, acabei de falar o DNA dentro da tricotomia. Vocês estão entendendo, sim ou não? Escreve aí, se está entendendo, se não está. Coloca assim, muito complexo, dá uma aula só sobre isso. Escreve aí, você está entendendo ou não? Vamos lá, vamos lá. Sim. A Gi falou que sim. Vamos lá. Boa, boa. A gente vai dar uma aula sobre isso. A minha irmã também falou que sim. Então vamos lá. Acabei de falar sobre o DNA e falei sobre o DNA dentro da tricotomia. Então nós temos o que aqui? Já resolvemos o propósito. O propósito é tudo aquilo que eu tenho. Já resolvemos a identidade, é aquilo que eu sou. E para mim descobrir aquilo que eu sou, eu tenho 5 camadas envolventes nisso, que é Deus, Pai, sociedade, pessoas e própria. Ok? Acabamos de falar agora sobre o DNA. O que é DNA? É onde carrega todas as informações dos meus antepassados. Então eu sou a soma de ontem,
Acabamos agora de falar sobre a tricotomia e falamos sobre o DNA dentro da tricotomia. DNA da tricotomia do corpo está ligado ao quê? A aparência, a talentos e enfermidades. O DNA na tricotomia da alma está ligado ao que da alma? Perfis de personalidade, traços de caráter e perfis de temperamento. O DNA do espírito é acompanhado por 3 coisas também: consciência, espiritualidade e dons. Ok? Voltando e traduzindo. Fonte do propósito, identidade, fonte da identidade. DNA, fonte do DNA, tricotomia. Fonte do DNA, tricotomia. Agora vamos para mais um aqui que é violento. Olha, gente, falei que ia acabar 11h15. Vamos para mais um aqui que é violento. Qual que é aquilo que a gente chama de fonte da tricotomia? Qual que é a fonte da tricotomia? A fonte da tricotomia é o ADM. Isso aqui, ó. E o que é o ADM, gente? O que é o ADM? ADM está ligado ao quê? É sugerir aí? Ao que está ligado o ADM? Pelo amor de Deus, Eliseu. Explica o que é isso. O que está ligado ao ADM? O que está ligado ao ADM? O ADM está ligado naquilo que a gente chama do quê? De administração. Exemplo, o ADM é um administrador. Olha que louco. Olha que louco isso aqui. O ADM é um administrador. Vamos dar um exemplo. Quando eu estava dando uma aula sobre as funcionalidades do cérebro, e eu falei que o cérebro, aquele negócio, aquela massa encefálica de 1/300 a 1,5 kg, eu falei sobre aquilo que está dentro do cérebro, que é a mente, e eu falei sobre algo acima da mente, que é a consciência, ok? E eu falei que o cérebro é uma espécie de hard, a mente de Windows e a consciência de programador, administrador. Então pegou aí ou não? Então o que é o ADM? É um programador. Tá pegando? A fonte do propósito e identidade, a fonte da identidade, DNA, a fonte da DNA, do DNA, tricotomia. A fonte da tricotomia, ADM. Olha que louco isso aqui. ADM. Fonte da tricotomia é um administrador. E aqui que é o louco. Quem é que administra a minha tricotomia? Que na minha tricotomia tem o meu DNA. Quem é que é o administrador do meu DNA e da minha tricotomia? Isso é violento. Quem é o administrador do seu DNA e da sua tricotomia? Se está ligado a perfis de personalidade, a temperamento, a traços de caráter, se está ligado também a dons, a espiritualidade, a consciência, se está ligado à aparência, se está ligado a talentos, se está ligado a doenças. Quem que é o administrador disso tudo? Tem gente que as emoções dele, a alma dele, quem que é o administrador, quem que é o programador, são seres das trevas. Só vê maldade em tudo. Só não vê bondade em nada. Só é mal, é ruim. Tem gente que o administrador da consciência da mente dela é forças espirituais malignas também. É igual ou não? Tem gente que sofre no corpo doenças por espíritos encarnados malignos. Então, a fonte administratória do seu DNA e da sua tricotomia que vai resultar na sua identidade, no seu propósito, está ligado ao quê? O administrador programador? Você precisa saber que é dominado por quem? Pesado isso, né? É dominado por quem? Por quem que é dominado? Entenderam ou não? Então eu preciso saber qual que é o administrador.
Mas eu quero crer e eu vou partir por essa linha. Para mim não ter que mudar tudo isso aqui. Eu vou partir por essa linha. Que o administrador do seu ADM, o administrador do seu ADM, eu quero crer que é a pericorese. Olha que forte. O que é pericorese? Eu vou falar de maneira abstrata, que eu não posso falar isso aqui, gente. É muito complicado, mas eu vou falar de maneira abstrata. É a trindade divina. Do mesmo jeito que existe uma trindade divina, existe uma trindade diabólica. Pegou ou não? Do mesmo jeito que existe uma trindade divina, existe uma trindade diabólica. Eu posso vir nessa construção aqui, eu posso vir nessa construção e mudar, inverter o papel, depois do ADM, deixar uma trindade diabólica ou uma trindade divina. Gente, isso é muito forte. No meu administrador, eu posso ser administrado por uma trindade diabólica ou uma trindade divina. Se for uma trindade divina, a gente chama de pericorese. Pericorese, que é uma união de amor da Santíssima Trindade. E dessa união de amor da Santíssima Trindade, e no seu movimento de interremissivo da memória, da inteligência, do mundo especial, do mundo da vontade, do mundo absoluto, do mundo querer, do seu efetuar, do seu poder, da sua majestade, da sua grandeza, da sua magnitude, da sua excelência, dos seus ouros, dos seus carbunclos, das suas turmalinas, das suas javiras, dos seus ônibus, da esmeralda, do carbono, e por aí vai, disso tudo, dessa trindade, dessas coisas magníficas. Essas coisas magníficas, essa via espiritual divina, essa via espiritual das luzes, olha, eu estou todo arrepiado, hein? Sinto a presença deles aqui. Essa via espiritual das luzes que se torna o administrador. Administrador do que, Brito? Administrador da minha tricotomia, do meu DNA. Ele domina a minha identidade e exerce junto comigo o meu propósito. Pegou ou não? Então o que é pericorese? Eu coloquei a pericorese porque eu quero crer que o seu administrador é a divindade da luz, é o próprio Pai das luzes, é o próprio Deus. E não uma trindade diabólica, satânica, mas o seu administrador é uma trindade divina do Eterno, constituído por Pai, Filho e Espírito Santo. E não uma trindade que a gente chama de uma trindade diabólica. E qual que é a trindade diabólica que pode ser literalmente o programador? Que pode ser o software disso tudo. Qual que seria essa trindade? O dragão, a besta e o falso profeta. Mas eu creio que quem domina é a trindade da pericorese. É o Eterno, é o seu Espírito e o seu Filho. Pegaram ou não? Partindo por aí, qual que é a fonte da pericorese? A fonte da pericorese é a fonte de emanação de tudo. E qual que é a fonte da pericorese? A fonte da pericorese é essa aqui, ó. A fonte da pericorese é Deus. E aqui a gente termina a nossa aula. Por que a fonte da pericorese ela é Deus? Por quê? Partindo por essa linha, você vê que tem uma estrela aqui, e a parte central é ele. Aí é assim que funciona, ó. Deus,
é a fonte da pericorese. A pericorese é a fonte do programador e do administrador. O administrador é a fonte do DNA. O DNA é a fonte da tricotomia. A tricotomia é a fonte da identidade. A identidade é a fonte do propósito. Gostaram ou não? Então vamos lá. A fonte do propósito é a identidade. A fonte da identidade, literalmente. Aí você vai para aqui, ó. É a tricotomia. A fonte da tricotomia é o DNA. A fonte do DNA é o administrador. A fonte do administrador, a pericorese. E a fonte da pericorese, quem que é a fonte da pericorese? Deus. Então nós temos aqui, literalmente, as 7 fontes de operação. Deus, pericorese, administrador, DNA, tricotomia, identidade, aí chega na última camada que é o propósito. É por isso que, olha que louco isso daqui. Eu fiz aqui embaixo, mas eu vou virar a folha aqui. Vou virar e vou fazer aqui para vocês verem. Isso é muito, muito, muito top, muito legal. Fazer para vocês verem. Olha como que funciona tudo. Essa é a regra. Ó. 1. Ok? Para vocês pode ser que saia invertido. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Legal, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora, 7. Por que eu coloquei 7 aqui? Porque o 7 é o resultado. Aí eu faço isso daqui, ó. Eu circulo o resultado que é 7. Ok? Olha que louco. Vou fazer a mesma numeração, mas de maneira codificada. Eu fiz, que nem eu dei para vocês a fonte da administração. A fonte da administração é desse jeito, essas fontes. Por quê? Eu falei isso para vocês do quê? Fonte do propósito, identidade. Fonte da identidade, DNA. Fonte da DNA, tricotomia. Fonte da tricotomia, ADM. Fonte da ADM, pericorese. Fonte da pericorese, Deus. Algumas pessoas me pediram no começo, lembra, Bruna? Faz de frente para trás. Outras pessoas começa de trás indo para frente. Não importa. Acabei de dar o código para vocês. Olha agora. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Quer fazer a conta? Comigo ou vocês já pegaram? Quer fazer a conta ou já pegaram? Olha que louco. 1 mais 6. 7. 2 mais 5. 7. 3 mais 4. 7. 4 mais 3. 7. 5 mais 2. 7. 6 mais 1. 7. Então, tanto faz. Eu posso fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Aí eu volto de lá para cá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 com 1, 7. 5 com 2, 7. 4. Olha que louco. 4 com 3, 7. 3 com 4, 7. 5 com 2, 7. 1 com 6, 7. É só você contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pegaram ou não? Aí você vem e casa também 7 aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E o que é 7?
é o número da plenitude. É o número onde tudo se encerra, tudo se encerra. 7 é o número dos ciclos da vida. Então tudo termina aqui. Eu poderia falar de frente, indo de frente, voltando para trás, ou indo de trás para frente. Do mesmo jeito das 7. Por isso que é as 7 fontes de operação, que é propósito, identidade, tricotomia, DNA, ADM, pericorese e Deus. É assim que funciona. Vocês entenderam? Gostaram? Alguma dúvida? Passei 10 minutos, mais 9 minutos, mais ok. Alguma dúvida? Entenderam? Gostaram? O que vocês acham? Que eu devo deixar essa aula salva ou apagar? Acho que eu deixei 2 salvas lá sobre camadas e sobre funcionalidade dos cérebros. Eu vou apagar também, está no Instagram disponível, mas eu vou apagar. O que vocês acham? Como vocês ficaram até agora? Eu acredito que foi muito proveitoso. A Buta aí tá falando que foi muito proveitoso. Gostou? A Anessa também. Salva? Não vou salvar. Eu vou fazer uma coisa. Eu vou tentar salvar e eu vou dar o link para vocês. Ok? Porque eu também não acho justo. Vocês estão aqui, vocês permaneceram. E é isso aí mesmo. Tô dando para vocês aqui. Por que eu subi o nível? Porque eu sei que vocês estão desde o começo até o final. Quem faz mentoria comigo, eu cobro caro por uma aula dessa. Mas vocês demonstraram o valor naquilo que eu tô dando, então eu soltei tudo para vocês. Pegaram ou não? Então na próxima eu vou tentar falar sobre o DNA da tricotomia. Aí vai ficar mais miuçado de maneira muito clara. Tem as aulas também sobre as religiões que eu vou falar. Tá bom, gente? Abração. Beijo no coração. Se quiser me marcar, tá? Se quiser me marcar, pode me marcar. Então tá aí a nossa aula. Tá bom? Beijo. Quer tirar foto? E me marca lá que eu reposto vocês. Tchau. Abraço. Valeu. Deus abençoe vocês, meus amores.